Olá, trader! Olá, investidor! Bem-vindo novamente ao canal do Carvão. E hoje a gente vai fazer um resumo dessa semana, que foi uma semana com bastante coisa, uma semana agitada, que começou na terça-feira com problemas geopolíticos no Oriente Médio, ataque de mísseis do Irã a Israel, e está terminando sexta-feira com dados do mercado de trabalho americano mais forte do que o esperado. Ou seja, o medo de recessão nos Estados Unidos, por enquanto, é carta fora do jogo. Mas então, vamos lá. Bom, começando aqui com o mercado brasileiro, bolsa e dólar, fingiu que foi, não foi, e ficou meio barro, meio tijolo. Na quarta-feira, tivemos uma elevação de nota de crédito pela agência Moody's. O mercado comemorou na primeira parte do pregão e depois realizou. No dia seguinte, quinta, duas outras agências, entre as grandes agências de risco, se pronunciaram. A Fitch e a S&P não acompanharam a visão da Moody's, principalmente pelo lado fiscal. Ok, Brasil cresceu, porém será que é sustentável esse crescimento? O que vai dizer é a parte fiscal. Dívida em relação ao PIB aumentando, gastos, enfim, a Moody's aumentou a nota e as outras duas não acompanharam. Isso tirou um pouco da força do movimento, a bolsa acabou voltando. Bom, então, os papéis, não vi nenhum grande movimento nas principais ações do Ibov. A Vale realizou feriado na China, Vale subiu bastante por conta do anúncio de estímulos para a economia chinesa. Quando você pensar em Vale, pensa em China, pensa em preços do minério. As notícias foram positivas, mas essa semana bateu ali no 65,30 e acabou realizando durante quase que a semana toda, batendo agora acima um pouco do 62, que é um suporte. Vamos ficar atento para a semana que vem. Bom, a Petrobras também, a gente teve um dia na terça, no dia do ataque do Irã a Israel, uma alta de Petrobras, mas ficou aí só por isso mesmo, não teve continuidade e realizou. Dólar, sobe, desce também, sem grandes coisas. Então, o mercado internacional agora, para você que acompanha os ativos lá de fora, opera Forex, enfim, o que tivemos? Uma semana marcada pela alta do petróleo, problemas geopolíticos, Então, o petróleo que vinha embaixo se recuperou bem, tem um ponto perto dos 77, um pouquinho abaixo, aí 76,70, rompendo, pode bater $80. Mas, enfim, primeiro, já eu considero que deu uma arrancada boa, pode estar um pouco sobrecomprado. Vamos prestar atenção na reação do óleo nesses dois pontos que eu acabei de falar, nesses dois preços, e ver como é que ele vai se comportar. Mas o fato é que foi uma semana boa para petróleo, tá? O commodity foi muito bem, geopolítica contando. Um outro ativo que se beneficia com problema geopolítico é o ouro, O ouro ele sobe na terça, mas depois, devido a dados da economia americana apontando para uma economia sólida e por isso uma provável queda, uma aceleração de queda nos Estados Unidos meio que descartada, Queda vai ter, mas aumentar, ser agressivo, isso fica um pouco de lado. Então o ouro sobe na terça e depois ele meio que trabalha lateral para baixo, sem grande volatilidade. Tendência principal de alta essa semana, consolidando, ok? Depois a gente vai para as moedas. A gente veio então uma semana de força no dólar, tá? O dólar se valorizou, tanto pelos motivos geopolíticos. No risco, o pessoal corre para o dólar e para outras duas moedas, como o iene japonês e o franco suíço, tá? Então as moedas de crescimento, ligadas a commodities, acabaram naquele momento de terça, que foi o dia dos ataques, elas depreciaram em relação ao dólar,
As moedas mais ligadas a risco, o franco suíço e o ien, tiveram uma reação positiva inicial, depois estabilizaram. Então, foi uma semana de ganho para o dólar no mercado internacional. E somado-se a isso, a gente teve declarações do primeiro-ministro japonês de que declarações ali que a gente chama de dovish, ou seja, política monetária frouxa. O Japão ainda precisa se livrar do risco da deflação, né? Vai estar olhando a inflação, mas vamos devagar. E o ien, então, acabou depreciando. Foi um dos destaques dessa semana. E na Inglaterra, no Reino Unido, que a gente tinha uma libra mais forte do que o euro, a libra vinha andando bem, sofreu uma forte queda, também por conta de declarações do governador do Banco da Inglaterra, Bank of England, falando que se os números de inflação continuarem vindo positivo, eles podem estar aí voltando a cair juros, né, sendo um pouco mais agressivos nessa política de corte de juros. E a libra, que estava forte, até pelos números da economia britânica, realizou e veio forte para baixo. Tá? Sexta-feira, dia de hoje, a gente teve dados da economia americana, mercado de trabalho, payroll forte, tivemos ganhos por hora trabalhada forte, desemprego abaixo do esperado. Então, o risco de recessão, ele ficou um pouquinho para o lado. A leitura do dia foi um pouco confusa. No primeiro momento, a gente teve aqui no Brasil uma reação de queda da bolsa, alta do dólar. Depois o dólar volta a cair aqui no Brasil, tá? Lá fora ele continua forte. E a bolsa ela cai e depois ela meio que fica lateral, tá? Então não veio forte para baixo. Nos Estados Unidos, no primeiro momento, após o anúncio dos dados do desemprego, a bolsa subiu forte, os índices americanos, exatamente por essa leitura, não vai ter recessão. Se antes o número forte do payroll trazia dúvidas sobre quando que o Fed ia iniciar o ciclo de baixa, e aqui está um ponto importante, tá? Aí dessa leitura da economia americana e dos investidores, se antes o risco estava mais para a inflação, passou a ser, há poucas semanas atrás, se a economia americana ia entrar ou não num processo de crescimento lento ou até recessão. E com esse dado, afastou essa leitura. Beleza? Então é isso aí que a gente teve essa semana. Até a próxima e vamos ver como é que o mercado se comporta.